talvez hoje pode parecer para nós um tanto quanto estranho, celebrando, encerrando a Semana Nacional de Oração pelas Famílias, celebrando o Dia do Pai. O Senhor fala de divisão em casa, o filho contra o pai contra o filho, a mãe contra a filha, a nora contra a sogra. Isso aqui já é mais comum, mas às vezes a gente pode não entender o que o Senhor quer nos falar. A princípio, olhando para esse Evangelho, nós automaticamente podemos interpretá-lo da seguinte forma: não, quando a pessoa passa a seguir a Jesus, ela vai sofrer oposição na sua casa, às vezes vai encontrar dificuldade com o marido que não segue, ou com o filho que não quer ir à igreja, mas o Senhor nos propõe aqui uma reflexão muito mais profunda a respeito deste Evangelho, também alicerçado nas duas outras leituras que nos são apresentadas. Meus irmãos, veja, Jesus começa dizendo no Evangelho que ele não veio trazer, ele veio lançar fogo sobre a terra. E depois Jesus vai dizer também que deve receber um batismo, está ansioso para que isso se cumpra. E um terceiro ponto é que o Senhor vai falar: vocês pensam que eu vim trazer paz? Não, eu vim trazer a divisão. Meus irmãos, esse Jesus paz e amor que muitas das vezes nós idealizamos, esse Jesus paz e amor, ele não existe. Esse Jesus e um segmento a Jesus que não exige de mim uma luta, um confronto, esse Jesus, ele não converte e ele nem diverte ninguém. Não é esse Jesus que nós estamos aqui seguindo, e não é isso que a palavra nos propõe no dia de hoje. Jesus veio trazer o fogo. Em primeiro lugar, olhemos para aquilo que é próprio do fogo. O que o fogo faz, Vamos aqui usar um exemplo. Quando você aquece um metal a uma alta temperatura, ele tem lá o seu chamado ponto de fusão, e aquele material ele fica líquido, não é propriamente esse termo, mas para a gente entender, ele fica líquido, ele fica maleável, e aí daquele material duro você consegue extrair, você consegue tirar um outro elemento que você quer. Por exemplo, se você aquece uma rocha a uma alta temperatura, ela vai se liquefazer ali, você consegue tirar outros elementos dela. Ou quando você aquece, por exemplo, o alumínio, ele vai ficar líquido e você consegue tirar a impureza deste material. Meus irmãos, este fogo que Jesus vem trazer é exatamente o fogo da luta contra o pecado, que precisa estar aceso em nossos corações. Este fogo aqui é aquilo que está expresso na segunda leitura de hoje, quando São Paulo muito claramente vai escrever que nós somos chamados a caminhar com perseverança no combate que nos é proposto. Então, meu irmão, minha irmã, atenção, existe um combate para cada um de nós. Deus tem um combate para você, Deus tem um combate para mim, mas este combate não é contra a nossa família em casa, este combate não é contra simplesmente as coisas do mundo, este combate é o combate do pecado, é o combate daquelas coisas que querem nos afastar da fé, nos afastar da presença de Deus, nos fazer viver um cristianismo mais ou menos, um cristianismo light, um cristianismo, desculpa a expressão, Nutella, que não exige de mim uma luta, uma mudança, não exige de mim um sacrifício, não exige de mim nada. Não é a esse Jesus que nós estamos aqui buscando e seguindo. Não é esse Jesus que você é chamado a seguir. Nós tantas vezes negociamos com a nossa fé, com aquilo que cremos, e abandonamos aquilo que cremos por causa de tantas coisas que são momentâneas, O padre falava semana passada e fala essa semana de novo, Que bom que a igreja tem mais gente nesse final de semana, Alguns que deram uma pausa na sua caminhada por causa de N motivos, graças a Deus estão de volta. Pode falar: nossa, padre, o senhor não quer que o povo volte para a igreja? Quero, claro.
Mas não pode acontecer conosco o que aconteceu na primeira leitura. A primeira leitura fala aqui do profeta Jeremias, que passa por um momento difícil, é lançado ali numa cisterna. Mas eu quero chamar a atenção para um outro ponto na primeira leitura. Veja, o rei Josias, que era o rei antes desse daqui, da leitura, ele estava combatendo os egípcios e ele morreu na luta. Sedecias, então, ele assume o reinado. Não sei se ele é filho, provavelmente descendente de Josias, mas Sedecias vai cometer um erro crucial. Sedecias, ele vai negociar com o inimigo. Ele sabia o que Deus queria, ele sabia que ele não devia, ele sabia que aquilo ia trazer a ruína, ia trazer o inimigo para dentro do seu quintal, mas o que ele faz? Ele negocia, ele faz aliança com os egípcios. Resultado, os babilônios, o Império Babilônio vai achar ruim com aquilo, vai sitiar a cidade, vai cercar a cidade até o povo se render, né? Porque eles vão começar a passar fome, como nós ouvimos aqui, né? Já não tem mais pão na cidade. E o que eles vão fazer? Jeremias vai ser o único que vai denunciar aquilo, que vai colocar o dedo na ferida e falar a verdade. O que eles vão fazer? Jogar Jeremias na cisterna, colocar Jeremias para morrer. Por que eu digo isso? Porque tantas vezes a gente abre mão daquilo que a gente sabe que é contra a vontade de Deus para viver momentos que, desculpa dizer, mas podem nos jogar no inferno, que podem nos fazer abrir mão da salvação. Quantas vezes nós negociamos a nossa fé? Nós também dormimos com o inimigo, como Sedecias vai fazer. Nós trazemos o inimigo para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida, quando nós não dizemos não ao pecado. Portanto, meus irmãos, a liturgia de hoje nos chama a combater, o combate que nos é proposto. Olha só o que vai dizer São Paulo: empenhemo-nos. Empenhar é se esforçar, empenhar-se é lutar. Quando você tem um projeto, um trabalho para executar, você se empenha, ou seja, você se dedica. Empenhemo-nos com perseverança. Este empenho aqui é um empenho perseverante, ou seja, não é só hoje, é amanhã, é depois, é até o fim da nossa vida, esse combate que nos é proposto. Olha só, empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus. Eis aqui o nosso motivo, eis aqui a nossa razão, Jesus. Portanto, não desviarmos o olhar dele, não negociarmos com situações de pecado, meus irmãos. O que o Evangelho vem nos trazer hoje, ele é muito mais profundo. Como dizia, o fogo, este fogo aqui, meu irmão, minha irmã, é o fogo da penitência que nós precisamos fazer, da luta que nós precisamos travar. Este fogo que Jesus veio trazer é a consciência de que eu preciso dizer não para o pecado, não para aquilo que quer me afastar de Deus e da minha família, e buscar as coisas do Senhor. Onde eu encontro esse fogo? Onde eu faço esse fogo crescer? Na Santa Missa, na Santa Missa. Por isso, você católico não pode deixar de vir à missa por motivo fútil, por motivo qualquer. Inclusive, para quem não sabe, é bom recordar, né? Quando eu falto à Santa Missa dominical por motivo fútil, motivo bobo, eu estou incorrendo em pecado mortal. É bom que se diga isso, meus irmãos. Onde eu encontro esse fogo? Onde esse fogo é ateado no meu coração? Na missa, em primeiro lugar, na confissão, na Eucaristia, quando eu ouço a palavra. Este fogo aqui é o fogo da luta que eu preciso ter a cada dia para ser de Deus, para buscar as coisas do alto. E aonde que se dá essa luta? E aí vem o segredo daquilo que Jesus está dizendo. Pois aqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2.
os santos padres, eles dizem que essa luta aqui, essa família, esta casa dividida, 5 contra 3, na verdade essa casa somos nós. Essa casa não é a sua casa lá, a sua família, mas esta casa é você. Essa luta aqui, na verdade, esses 5 contra 3 aqui, que fica dividido, na verdade são os nossos sentidos. Quantos sentidos nós temos? 5 sentidos, não é? O pecado, ele acontece na nossa vida por meio dos nossos sentidos, do nosso olhar, não é? Nossa audição, às vezes, que dá ouvido a coisa errada, que escuta bobagem, nosso paladar, que às vezes come demais, nossas mãos, que às vezes tocam, pegam coisas que não devem. O pecado, ele domina os nossos sentidos. Você que veio na segunda-feira, onde nós rezávamos e ouvíamos um grande testemunho para as nossas famílias, o pregador dizia exatamente isso. O demônio, ele não sabe aquilo que você está pensando, mas ele te amarra pelos seus sentidos. Portanto, essa luta aqui, esse fogo precisa vir dividir. Ele quer vir dividir, tirar o pecado, tirar os nossos sentidos do domínio do pecado, do domínio do mal. Portanto, meus irmãos, de um lado está o quê? A minha consciência, a minha razão. Não é? Nós somos seres racionais. Nossa alma é uma alma racional, não é? Diferente do animal que tem uma alma sensitiva ou vegetativa, não é? Nós temos a capacidade de escolha, nós temos o livre-arbítrio. Portanto, a nossa alma é uma alma diferente, uma alma racional. Nossa alma é eterna. Portanto, essa luta aqui é contra aquilo que eu quero viver, é daquilo que eu quero viver, não é? Eu quero viver a santidade, eu quero buscar o Senhor, eu quero viver em comunhão com Deus. Só que os meus sentidos, eles são tocados pelo pecado original. A palavra de Deus fala da chamada concupiscência da carne. A nossa carne, os nossos sentidos, eles tendem ao pecado. Então eu preciso lutar. Eu preciso lutar. A minha razão, que busca Deus, a minha decisão, eu quero me afastar desse pecado. Eu quero me afastar, por exemplo, do pecado da gula. Eu não vou comer demais esse final de semana. Tá, essa é a minha razão, essa é a minha decisão. Mas aí, meu filho, quando você vê aquela carne, quando você vê aquele bolo de chocolate, a boca enche d'água, não é? Olha só, os nossos sentidos estão dominados pelo desejo, tende ao pecado. Se você não tiver uma decisão firme, né, você vai comer, vai ter dor de barriga, vai passar mal, mas vai estar comendo ainda, não é? Portanto, é a nossa decisão. É a nossa decisão. Este fogo, ele atua exatamente aí. Que é separar os nossos sentidos dessa tendência ruim de pecado que a gente tem. E isso em todas as áreas da nossa vida. Por isso Jesus fala que não veio trazer paz, ele veio trazer divisão. Jesus não veio trazer discórdia, não. Quem semeia discórdia é o demônio. Jesus veio trazer divisão. Que divisão é essa? É essa separação do meu corpo, que precisa ser guiado não pelos meus desejos, não pelas minhas vontades, porque se eu for guiado pelas minhas vontades, eu não vou na missa. É mais fácil, é mais atraente eu ir na festa do que eu ir na missa. É mais atraente, é mais fácil eu continuar no pecado do que me confessar para poder comungar. É mais fácil eu ceder a certas conversas na internet do que eu dizer não ao pecado. Por isso este fogo precisa nos amolecer, para que Deus, por meio do seu Espírito, possa dividir, tirar de nós, dos nossos sentidos dominados tantas vezes pelo pecado, pela tendência de buscar o que é o pecado, separar, dividir aquilo que não nos leva para o céu. Esta é a nossa luta, meus irmãos. Este é o fogo que Jesus quer lançar nos nossos corações. O fogo do amor, o fogo
que vem incendiar e te levar a perseverar na luta contra o pecado. Olha o que nos disse aqui a segunda leitura, né? Jesus, e aqui nós já falamos do batismo, né? Jesus falou também que desejava receber o batismo. Que batismo é esse? Jesus, ele quer passar pela cruz para alcançar logo a glória. Nós celebrávamos esses dias, né? Onde Jesus, ele manifestava a sua glória a Pedro, Tiago e João. Por que Jesus mostrou a sua glória para os seus discípulos? Para que quando chegasse a cruz, quando chegasse o momento de lutar, eles não desanimassem. Jesus busca a glória, mas ele precisa passar pela cruz. Nós também, meus irmãos, buscamos aqui a glória, buscamos o céu, buscamos a bênção, mas para isso nós precisamos nos empenhar no quê? O que é que nos é proposto hoje? O combate. Combate. Deus tem um combate para você. Aí dentro de você tem uns bichos bravos que você precisa lutar, que você precisa combater, que você precisa dominar. E somente mediante a graça de Deus, o fogo do amor de Deus, isso é possível. Jesus, ele deseja receber um batismo. Esse batismo não é o bonitinho que a gente recebeu aqui, é um batismo de sangue na cruz. Ah, mas porque Jesus quer sofrer? Não, porque Jesus quer receber a glória. Quando você passar pela provação, quando você estiver diante de uma coisa que você precisa renunciar, quando você, meu irmão, estiver diante de uma situação, você precisa se afastar dela, lutar contra ela, lembre-se disso, lembre-se disso. Você está buscando a glória, você está buscando o céu, você está buscando a graça que Deus tem para a sua vida. Por isso, não deixe que o desânimo, não deixe que o inimigo te seduza para que você possa negociar com ele. Ah não, mas é só dessa vez, é só esse final de semana que eu não vou à missa, é só dessa vez que eu vou faltar. Não negocia com a sua fé, não negocia com aquilo que quer te afastar de Deus. Ah, mas é só uma cerveja, ah, mas é só um pouquinho que eu vou usar, é só um pouquinho que eu vou fazer. Isso é demoníaco, isso é negociar com o inimigo, é negociar com aquilo que quer destruir a nossa vida e a vida da nossa família. Portanto, meu irmão, presta atenção, empenhemo-nos no combate com perseverança, empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós combate e completa a obra da fé. Olha só, tem uma obra acontecendo na sua vida, tem uma obra acontecendo em você, por meio das renúncias, por meio da fuga do pecado, por meio de sairmos das ocasiões de pecado. Presta atenção, esse é um grande ensinamento dos santos. Fugir do pecado, fugir das ocasiões de pecado. O pecado, ele começa numa ocasião. O pecado começa numa ocasião. E portanto eu preciso fugir da ocasião do pecado. Não tem aquele ditado que a ocasião faz o ladrão, né? O ladrão passou, olhou, opa, aqui está fácil. Opa, olha lá, está com o celular novinho, e tem dinheiro na carteira, está fácil de pegar. Tem uma ocasião, e aí ele vai em cima. O pecado também é dessa forma. Portanto, vamos combater esses bons combates. Vamos combater esses bons combates que o Senhor nos propõe hoje, com os olhos fixos em Jesus. Ele está realizando uma obra em nós. E para terminar, a segunda leitura diz o seguinte: vós ainda não resististes até o sangue na luta contra o pecado. Então a sua maior luta não é contra homens de carne e sangue, como nos diz a carta aos Efésios, mas a nossa maior luta é contra nós mesmos.
Se você não lutar contra você, você vai ser um católico mimado a sua vida inteira, que só faz aquilo que você quer, na hora que você quer. Você vai ser um católico que só se confessa quando sente vontade. Olha só, não me confesso quando eu sinto vontade. Não, eu vou na missa porque eu me sinto bem. Ah, hoje eu não me sinto bem, eu não vou. Combate os bons combates da fé, meu irmão. Para de ser infantil na sua fé e viva essa decisão por Jesus. Não é fácil, por isso Ele veio lançar fogo para nos ajudar. Deixa o fogo que vem do altar hoje, o fogo que vem da Eucaristia, te ajudar a separar, te ajudar a dividir aquilo que está te afastando de Deus, te afastando da sua família, te fazendo viver o pecado, te fazendo viver coisas contrárias à vontade de Deus. Deixa o fogo do Senhor amolecer esse coração duro seu. Deixa esse fogo do Senhor te ajudar a dividir aquilo que tem te dominado e te afastado do céu.